Os povos antigos ao redor do mundo adoraram o Sol devido aos seus poderes geradores de vida, acreditando ser ele que governava o ciclo de vida e de morte. No Antigo Egito, o Sol matutino representava o renascimento do deus Horus, o divino filho de Ísis e Osíris. O Sol do meio-dia e do começo da tarde era o Sol do deus Ra, o mais poderoso dos deuses. Ao entardecer, o sol avermelhado do pôr do sol representava o sangue do deus Osíris derramado pela morte da divindade. E ao cair da noite, chega a vez do deus Atum, o deus criador que transportava os faraós mortos para os céus, onde iriam ressuscitar, trazidos de volta à vida, de forma a viver com as estrelas, as quais eram deuses como eles. Esses antigos egípcios acreditavam que o sol também morria, renascendo ao longo dos 3 primeiros dias do solstício de inverno, o qual se iniciava em 22 de dezembro. O significado do solstício é o sol fixo no firmamento, e durante esse período o sol parece frear momentaneamente a sua jornada a caminho do mundo interior, e então reverte o seu curso, apontando para o norte, rumo aos céus em 25 de dezembro, quando então ocorre o nascimento de inumeráveis deuses e filhos dos deuses. Os egípcios acreditavam que a alma humana era dividida em 5 partes: Ib, Ren, Ba, Ka e Shut. Como parte da alma, o nome, que era Ren, da pessoa, era dado ao nascer. E eles acreditavam que o Ren viveria enquanto fosse sendo pronunciado, falado pelas gerações. Isso explica o grande esforço em deixar os nomes de personalidades importantes escritos em pedra pelo máximo de locais possíveis ao longo de sua história, para que depois ele fosse sendo sempre mencionado, lembrado e mantido vivo. Shut era a sombra na forma da silhueta e Ib era o coração. Entretanto, enquanto Ka foi interpretado como sendo o espírito, é o Ba que normalmente se considera mais parecido com a alma. Embora seja o Ka visto como uma força universal que deixa o corpo no momento da morte, é o Ba que possui alguma chance de imortalidade transcendental e, portanto, o que permite a viagem da Terra para o céu após a morte. Desde a antiguidade até o momento presente, comumente após a morte, as pessoas são sepultadas, uma forma de levar de volta ao útero da terra. Das cinzas viemos e para as cinzas retornaremos. Ao renascer, novamente saímos do útero que nos acolheu. Os antigos criaram diferentes mitos que levavam à crença de um inferno debaixo da terra ou um local de escuridão eterna. Os céus eram no céu. Assim, os primeiros conceitos cosmológicos foram desenvolvidos com bases em crenças a respeito da morte, sob formas de morrer e do processo de ascensão das almas. Nos tempos atuais, devido à evolução do pensamento, especialmente promovido pelas descobertas científicas sobre o universo e a mente humana, embora essas esferas de vida após a morte possam ser explicadas como existentes em realidades alternadas ou em outras dimensões ou pelas teorias dos multiversos, conceitos de morte e ascensão do espírito devem ter alguma correlação com o cérebro humano. A aceleração ou a hiperatividade cerebral pode ser correlacionada com a teoria da relatividade de Einstein e a contração de espaço-tempo. De fato, o cérebro humano funciona em termos de inibição, e o que percebemos está baseado em sentidos, sistemas e filtros que protegem a consciência de ser superativada. O sistema límbico tem um papel fundamental no processamento das impressões do mundo externo, e ser hiperativo pode gerar experiências de alucinação,
de saída do corpo, ver fantasmas, demônios, anjos e até deuses. Na literatura védica é mencionada a segunda morte. Todas as almas passariam pela penalidade de morrer novamente e novamente, possivelmente até a eternidade. Isso é chamado de samsara, a transmigração da alma. Da mesma forma, foi dito ser possível escapar dessa segunda morte se um tivesse vivido uma vida livre de pecados ou se o mesmo se arrependesse de suas ações. Tais ações estão conectadas com o conceito de destino e karma, adquirido após um sistema de julgamento.